Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group, está de regresso. A primeira de 8 provas da temporada teve início no traçado transmontano de Mursa. A rampa Porca de Mursa, com os habituais 4.200 metros, é um dos traçados mais desafiantes da temporada, não só pela sua extensão, mas também pela inclinação média de 5,5%. Neste primeiro desafio do ano, foram 83 os pilotos que se inscreveram para lutar pelos melhores tempos. E foi André Fernandes quem brilhou, vencendo a prova inaugural da temporada. O piloto português, radicado em Nova Iorque, foi líder do início ao fim. Aos comandos do novo Porsche 992 GT3 Cup, Fernandes explorou a máquina ao máximo num traçado que ora estava molhado, ora estava seco. Um fim de semana desafiante para todos os pilotos, com André Fernandes a terminar o primeiro dia de prova com uma subida em 2 minutos e 20 segundos. Já no segundo dia de prova, com 2 subidas oficiais pela frente, o piloto do Porsche da ISF Constructions conseguiu ainda baixar mais o tempo, mesmo com a chuva a surgir de vez em quando. Fez 2 minutos e 13 e selou a vitória no absoluto da montanha e também entre os GTs. Sinto-me à vontade na chuva e foi bom yesterday, foi bom ontem. Hoje tentei manter, ser mais rápido e melhorar umas coisas no carro. Hélder Silva foi o segundo classificado do absoluto e o primeiro entre os protótipos, também primeiro na divisão A. O poveiro da montanha, atual campeão do campeonato no absoluto e na categoria, apostou numa nova máquina, uma Norma FC20 a que o piloto está ainda a adaptar-se. Com o asfalto ora seco, ora molhado, o piloto debateu-se com um primeiro dia difícil. Já no segundo dia, com muita vontade de vencer e começar bem a temporada, Silva deu luta a André Fernandes e rubricou o melhor tempo de todo o fim de semana com 2 minutos e 10 segundos. Mesmo assim, não foi o suficiente para a vitória geral por apenas 3 segundos. Mesmo assim, saiu de Mursa líder da categoria e da divisão A. Um arranque muito complicado, o sábado chuva, o carro novo, muito explosivo, a adaptação ao carro não foi fácil. Domingo correu melhor, veio o solinho, começou a correr bem, comecei-me a adaptar melhor ao carro, sinto que ainda não estou adaptado ao carro, é um carro muito diferente. Ainda dentro da divisão A dos protótipos, José Correia. O piloto barcarense apostou na temporada de 2025 numa nova máquina, o Mosella PA30. Tal como Silva, Mursa foi o primeiro desafio onde foi preciso criar uma ligação com a máquina. Mesmo assim, José Correia chegou ao topo da montanha em todas as oficiais, foi o segundo na divisão A e marcou o melhor tempo na última subida oficial de 2 minutos e 20 segundos. A fechar as classificações da divisão A, Nuno Caetano. O piloto da Osella PA21 teve uma segunda subida oficial de prova difícil. Com o piloto acidentado pelo meio, repetiu a subida e não conseguiu melhorar o tempo feito devido ao estado do piso. Mesmo assim, tal como os adversários da categoria, o melhor tempo foi marcado na última subida, 2 minutos e 33 segundos. Nos protótipos B, o fim de semana foi desafiante. Com Afonso Santos a rodar mais rápido que os adversários, um incêndio na máquina veio afastar o piloto da luta. Assim, a luta fez-se entre Nuno Guimarães, o atual campeão, e Sérgio Nogueira, o piloto de Braga, de volta aos B. Guimarães, que não gosta de correr à chuva, fez a melhor marca do fim de semana na divisão B. Mas não foi o suficiente. Sérgio Nogueira esteve até ao fim à procura da vitória na divisão e conseguiu. O piloto de Braga vence assim a primeira prova da temporada e sai líder da divisão até à Rampa da Penha. Guimarães foi segundo, a 2 segundos do adversário. Já no terceiro e último posto, Miguel Sousa. O piloto madeirense veio estrear-se nas lides da montanha no continente, depois de 10 anos a competir na ilha. Um fim de semana de muita adaptação, não só a um traçado completamente diferente, como também a uma meteorologia incerta. Na última subida, a máquina acabou por falhar, mas mesmo assim pontuou com as 2 primeiras subidas oficiais. Na Penha não vai estar presente. A vitória de André Fernandes no absoluto não teve só duelo com Hélder Silva. José Rodrigues terminou no segundo posto dos GTs e no terceiro do absoluto.
Depois de terminar a passada temporada a vencer na rampa da Serra da Estrela, o piloto da Monteiros Competições veio mostrar que é forte e veio para dar luta. Conseguiu o melhor tempo na segunda subida oficial de prova, com 2 minutos e 16 aos comandos do Porsche 991 GT3 Cup. No terceiro posto entre os GTs ficou o campeão da categoria, Vítor Pascoal. O piloto de Baião ficou a centésimos de Rodrigues e foi também na segunda oficial, onde o asfalto estava mais seco e quente, que o piloto conseguiu a melhor marca. Foi segundo entre os GTs com 2 minutos e 14 segundos. O piloto conseguiu ainda terminar no quinto posto do absoluto. No quarto lugar ficou José Almeida. O piloto da Mega Motors mostrou que a adaptação à categoria e à máquina está mais que feita ao fazer uma das melhores provas aos comandos do Porsche 991 GT3 Cup. A rodar sempre no top 10, José Almeida promete dar luta esta temporada. No quinto posto dos GTs ficou Gabriela Correia. A princesa da montanha mudou as cores da máquina, mas alinhou novamente aos comandos do Mercedes AMG GT4. Tal como a maioria dos pilotos, na primeira subida oficial acabou por fazer um tempo alto devido à chuva que se fazia sentir. Já na segunda oficial fez um peão que lhe tirou tempo. Mesmo assim conseguiu terminar. Já na última subida oficial fez o melhor tempo do fim de semana, 2 minutos e 25 segundos. A fechar a categoria, Daniel Vilaça. O piloto de Braga completou todas as subidas de prova e, tal como os adversários, marcou o melhor tempo na segunda oficial. Na divisão 2 dos turismos, Gonçalo Inácio deu espetáculo. O piloto de Lisboa, vencedor da divisão 3 na passada temporada, fez uma super prova em Mursa com o adversário de peso, piloto de Mursa e uma referência na categoria ao longo dos últimos anos, Joaquim Teixeira. Inácio chegou a Mursa aos comandos de um Kia Ceed. O Peugeot com que planeou fazer a temporada não estava pronto a tempo. Já Joaquim Teixeira não faltou a Mursa a rampa de casa. Por quase 4 segundos, Gonçalo Inácio levou a melhor e venceu a categoria de turismos e também a divisão 2. Consegui imprimir um ritmo rápido, uma adaptação difícil, porque o carro é complicado, a meteorologia também foi sempre variando, o que tornou difícil a adaptação, mas depois nesta última subida acho que consegui tirar o máximo partido do carro. Já Teixeira, mesmo sem a promessa de fazer uma temporada inteira, mostrou-se muito competitivo aos comandos do Hyundai Elantra TCR. A fechar a subida ao pódio dos Turismos 2, Beatriz Correia. A jovem piloto alinha mais uma temporada na montanha, agora com a velocidade também presente no calendário, com o troféu da FPAC, o Ladies Cup. Mesmo assim, a piloto não se desviou dos objetivos e subiu ao pódio a mostrar que está na montanha para dar luta mais uma temporada. Na quarta posição da Divisão 2, Paulo Cardoso. Novamente aos comandos do Cupra TCR, o piloto conseguiu marcar o melhor tempo do fim de semana na segunda subida oficial com 2 minutos e 28 segundos. Guilherme Silva foi quinto. Depois de alinhar no primeiro ano da FPAC Junior Team da Montanha, o piloto voltou à competição, agora aos comandos de uma máquina muito mais potente, um Peugeot 208 Rally 4. Silva mostrou que no ano passado foi um ano de aprendizagem. Fez todos os treinos e subidas oficiais sem problemas na máquina, teve bons arranques e uma boa performance traçado acima. O piloto travou ainda um duelo pelo quinto posto com o pai, Paulo Silva, que foi sexto. Paulo Silva, aos comandos do Audi RS3 LMS, fez o melhor tempo na segunda subida oficial, com 2 minutos e 27 segundos. Com problemas na última subida, não conseguiu melhorar os tempos. Pedro Cerqueira foi o sétimo da categoria. Aos comandos do Peugeot 207 RC 1.6, melhorou bastante o tempo da primeira oficial para a segunda. Já na terceira, a chuva atrapalhou. A fechar a categoria, o espanhol da Galiza, Arturo Cota. O Renault Clio R5 ingressou com o piloto na primeira subida do campeonato e teve uma prestação positiva. Passando agora para a divisão 3 dos turismos, Martim Pereira brilhou. O vencedor da FPAC Junior Team da Montanha na passada temporada segue agora o projeto na montanha com o apoio da Federação e mostrou-se muito competitivo, desta vez com o Peugeot 208 R2. O piloto selou a vitória na última oficial e foi o terceiro na categoria, atrás de Gonçalo Inácio e Joaquim Teixeira.
Gonçalo Macedo conquistou a segunda posição da Divisão 3 a quase 5 segundos de Pereira. Fez o melhor tempo que Martim Pereira na segunda oficial, de 2 minutos e 31 segundos. Lionel Braz foi o terceiro. O piloto de Mursa conhece de cor este traçado, mas o mau tempo não ajudou. Subiu ao pódio da divisão depois de 3 subidas oficiais aos comandos do Honda Civic Type R 2.0, com o melhor tempo na segunda oficial de 2 minutos e 33 segundos. No quarto posto ficou Miguel Gonçalves. O piloto da Prolama concluiu o primeiro dia de prova no top 3 da Divisão 3, mas no segundo dia Braz levou a melhor. Mesmo assim, o piloto do Peugeot 208 VTI fez um balanço positivo. Marco Gonçalves, aos comandos do Renault Clio, foi o quinto dos Turismos 3. Já o sexto foi Tiago Patrício Gouveia. O piloto de Caterham foi o único aos comandos da máquina inglesa, em Mursa. A fechar a classificação da categoria terminou Bruno Rodrigues em Honda Civic Type R. Passando para o Super Challenge, na Divisão A, Luís Nunes começou outra vez o ano a vencer. Depois das vitórias em todas as provas na passada temporada e alguns top 3 no absoluto da montanha, o piloto de Valpaços mostrou que o Skoda Fabia R5 continua a não desiludir. Venceu com uma vantagem de 18 segundos para o adversário, com a melhor subida a ser de 2 minutos e 13 segundos. O piloto ganhou na Divisão A e ainda conquistou o quarto posto no absoluto do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O objetivo é renovar o título. Ontem foi o dia praticamente todo com chuva, depois na final acabou por secar e depois quando ia para subir já tinha pneus slicks montados, começou a chover, tive que subir com chuva e com pneus slicks, o que não é aconselhável de todo. No segundo posto do Super Challenge A, Daniel Pacheco. Na segunda subida oficial, o piloto que esteve aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo 10 fez a melhor marca pessoal do fim de semana de 2 minutos e 26 segundos. Já o piloto da Diatosta, José Lameiro, regressou a mais uma temporada de montanha com o Skoda Fabia MK3 e marcou o melhor tempo do fim de semana, também na segunda oficial, com apenas mais 1 segundo que Pacheco. 2 minutos e 27 segundos. A fechar a classificação da Divisão A, Manuel Rocha e Sousa. O imponente Ford Focus completou as 3 subidas oficiais com distinção. 2 minutos e 28 segundos foi o melhor tempo do piloto, num fim de semana em que a divisão se mostrou muito competitiva. Pedro Alves liderou no Super Challenge B do início ao fim. Mais uma temporada para o piloto que assumiu definitivamente o que é sido, com o que foi feliz no passado na velocidade. Alves não só venceu na Divisão B, como conquistou ainda o terceiro posto da categoria, depois de Luís Nunes e Daniel Pacheco. O piloto de Braga arrancou a temporada da melhor maneira possível. No segundo posto ficou Pedro Cardoso. Com os segundos melhores tempos em todas as subidas oficiais do fim de semana, o piloto que esteve aos comandos do Seat Leon MK1 sai de Mursa no segundo posto de classificação da Divisão B. Carlos Correia fechou a temporada passada na Serra da Estrela com um aparatoso acidente que acabou por danificar muito a máquina. Mas parar não era opção para o piloto da Mega Motors, que alinhou em Mursa aos comandos de um BMW M3. Mostrou-se competitivo todo o fim de semana e fechou o top 3 do Super Challenge B. Vera Sequeira foi a quarta. A piloto do Seat Leon TDI completou todas as subidas de prova com sucesso e marcou o melhor tempo na segunda subida oficial de prova. A vencer na Divisão C, José Artur Teixeira. O piloto de Lousada veio fazer a primeira rampa da carreira à Mursa e foi chegar, ver e vencer. Com o Skoda Fabia S1600 bem preparado e um bom trabalho de casa ao decorar o traçado, o piloto festejou na primeira rampa o primeiro pódio. Bruno Carvalho regressou para mais uma temporada aos comandos do Citroën Saxo. O piloto de Almada tem feito umas boas prestações ao longo das passadas 3 temporadas e Mursa não foi exceção. Foi segundo na Divisão C. A fechar o pódio da divisão esteve Luís Fernandes, mesmo sem cumprir a primeira subida oficial. O piloto classificou-se com uma boa prestação no último dia de prova nas 2 subidas oficiais. Também diretamente do Rallycross e de Lousada, André Ferreira.
Com uma boa preparação no Suzuki Swift Sport, o piloto veio estrear-se também na montanha e terminou no 4º posto da Divisão C do Super Challenge. Celso Fonseca foi o 5º. O piloto voltou a alinhar no traçado de Mursa aos comandos do Citroën Saxo Azul e fez a melhor marca na segunda subida oficial do fim de semana, com 2 minutos e 50 segundos. A fechar a categoria ficou o piloto do Honda Civic, Pedro Neves, também com a melhor marca na segunda subida de 2 minutos e 51 segundos. Nas contas da Divisão D do Super Challenge, Bruno Gomes foi o grande vencedor. Aos comandos do Fiat Punto 85 Sport, o piloto fez um super tempo em todas as subidas, com uma vantagem de 34 segundos nas contas finais das médias, nas 2 melhores subidas para o adversário Luís Silva, vencedor da categoria na passada temporada. Luís Silva foi então o 2º. Na luta pela renovação do título, o piloto da Fama Concrete e do C1 foi consistente em todo o fim de semana de prova. A fechar o pódio da Divisão D, Horácio Moraes. Também em Fiat Uno Sport 85, o piloto deu tudo na luta pelo 2º lugar com Luís Dias. Dias levou a melhor por apenas 2 segundos. A fechar a divisão e as contas do Super Challenge, Luís Simões. Em Ford Fiesta 1.4 16 válvulas, o piloto rodou no minuto 3 e no segundo 13 e 14. Mas optou por não fazer a última subida, já que não ia mudar nada na classificação. O piloto optou assim por poupar a máquina para a próxima prova. No campeonato de clássicos de montanha foram 7 os pilotos a alinhar na luta pelos melhores tempos. Mas quem venceu foi Rui Costa. O piloto travou uma batalha com o campeão dos clássicos, Flávio Sainhas, até à última subida oficial. Rui Costa rubricou o melhor tempo na segunda oficial e, mesmo sem ser o melhor na última subida do fim de semana, conseguiu a tão desejada vitória. Já Flávio Sainhas deu tudo. Mesmo assim, o Diabo da Covilhã ficou no 2º posto a 8 segundos de Costa. Certo é que vai lutar nas próximas 7 provas para a renovação do título. No 3º posto, Ricardo Pereira, o também piloto da velocidade, tem feito boas exibições nas passagens pelo campeonato de montanha. José Pedro Gomes assinou o ritmo mais forte, apesar da chuva. A primeira subida oficial, com o piso bem molhado, foi positivo para o piloto, que conquistou o 4º posto dos clássicos. Já Ricardo Loureiro foi 5º. O piloto do Forscore MK2 não cumpriu a primeira subida oficial no primeiro dia de competição, mas conseguiu classificar-se ao cumprir as 2 subidas do segundo dia. Luís Mourinho foi o 6º em Forscore e Fernando Francisco o 7º. Olhando agora para o Campeonato de Legends de montanha, Luís Delgado e António Barros foram os grandes protagonistas da categoria. Por 2 segundos, Barros terminou o primeiro dia de prova a vencer. No domingo, Delgado ainda tentou na segunda subida oficial de tornar o campeão, mas sem sucesso. O piloto acabou por já não alinhar na última oficial e foi 2º com 3 segundos de diferença para Barros. As condições atmosféricas foram muito difíceis, a gente nunca sabia o que é que ia encontrar. Ainda ontem metade da rampa estava seca, metade estava molhada, hoje foi ao contrário. No 3º posto ficou Filipe Macedo aos comandos do Citroën Saxo Cup, fechou a subida ao pódio dos Legends. Conquistou a melhor subida na primeira subida oficial com 2 minutos e 39 segundos. Armindo Correia, aos comandos do Peugeot 306, foi 4º, mesmo sem alinhar na última oficial. Telmo Costa, com o número 247, foi o 5º entre os Legends. O piloto fixou-se na posição a quase 7 segundos do adversário Miguel Gonçalves, que terminou no 6º posto. A fechar a classificação, Carlos Ramos. Problemas não deixaram o piloto terminar a última subida oficial, mas mesmo assim conseguiu somar pontos. No
No Campeonato de Portugal de Montanha 1300, olhamos primeiro para as contas dos turismos. Foi Tiago Santos o grande vencedor não só entre os turismos, como na tabela geral do campeonato. O jovem piloto de Mursa celebrou a vitória com os espectadores locais, família e amigos. Foi o melhor entre os 7 pilotos na primeira subida oficial e conseguiu a vitória com quase menos 2 segundos que José Salgado, que terminou logo atrás. No terceiro posto dos turismos, Tomás Pinto fechou o pódio. O jovem piloto da Fama Concrete debateu-se com problemas na máquina na primeira subida oficial e não conseguiu alinhar, mas classificou-se com o melhor tempo entre os 1300 nas duas seguintes. Olhando para os 1300 clássicos, triunfo de Aníbal Rolo, que não precisou de alinhar na última subida oficial. Foi o terceiro entre a geral dos 1300. No segundo posto terminou Domingos Fernandes no Auto Bianchi A112. O piloto de Armamar foi, como sempre, o primeiro a arrancar em todas as subidas de prova. A fechar o pódio dos 1300 clássicos, Carlos Delgado. Tal como Rolo, optou por já não subir na última oficial. A rampa Porca de Mursa marcou também o arranque da segunda edição da FPAC Junior Team da Montanha. Foram 3 os jovens pilotos que alinharam aos comandos dos C1 para lutar pela vitória. André Brás, filho da piloto da Montanha Ruth Brás, Nuno Guimarães, filho do campeão dos protótipos B Nuno Guimarães, e Carolina Martins, irmã de Diana Martins do Super Challenge. Quem levou o melhor foi Nuno Guimarães. O piloto rodou desde o início do fim de semana com um forte andamento. Mostrou que tinha feito o trabalho de casa bem feito. Decorou o traçado transmontano e foi o melhor não só nos treinos, como também nas 3 subidas de prova oficiais. Venceu o arranque do troféu em Mursa, com a melhor subida a ser a segunda oficial, com 3 minutos. Consegui melhorar a subida e a vitória veio, mas isso é o menos, tentar aprender ao máximo é o que estou cá para fazer. Com mais 20 segundos na média final, terminou Carolina Martins. Já André Brás foi terceiro. Mesmo sem conseguir alinhar na primeira subida oficial do fim de semana, classificou-se com as 2 subidas do segundo e último dia de prova. Na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha, a luta foi entre o madeirense José Romero e António Alves. Romero fez a primeira prova no continente, em Mursa. Uma estreia positiva para o piloto que acabou a 21 segundos de diferença para o adversário. Foi muito boa a experiência, apesar do clima. Chovia, secava, era muita confusão a nível de pneus. Atrás terminou então António Alves a assinalar o melhor tempo na segunda oficial de prova. Com 83 inscritos à partida, num mês que nesta terra, principalmente, é sempre muito frio. Ter a quantidade de público que tivemos, numa incerteza climática, como não havia, incertezas em tudo, tanto chove como a seguir fica sol, como está frio. Acho que estivemos à altura dos acontecimentos, acho que resolvemos todos os incidentes que existiram de forma rápida. O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group regressa a 5 e 6 de abril com a Rampa da Penha, em Guimarães.